See the money almost done. Feel with you, getting all the peace of pie. Feel wild. Everybody wanna know how it feel. Everybody wanna see what it's like. Well, baby, wanna be a queen. Well, alright. We all deserve to find the peace in this life. Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver a 7ª edição da corrida Rosa Choque, que aconteceu nesse último domingo aqui em São Luís. No quadro Fala Doutor, o advogado Rômulo Serra tira as dúvidas do telespectador. Entrevista com o doutor Pedro Oliveira, falando sobre direito do trabalho. Entrevista com o doutor Rondinelli Rocha, advogado especialista em crimes virtuais. Tudo isso aqui no Justiça em Ação. Bom, e vamos começar falando sobre o que aconteceu no último domingo, que foi a 7ª edição da Corrida Rosa Choque, um evento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, por meio da Comissão de Direito Desportivo e da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão, com o apoio do Ministério Público do Maranhão, através das Promotorias de Justiça e da Defesa da Mulher, para conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher. Acompanhe os detalhes na reportagem de Vanessa Oliveira. Um tapete cor-de-rosa. Foi assim que a Via Expressa ficou no último domingo durante a corrida Rosa Choque. Mesmo com chuva, centenas de pessoas vestiram as camisas e saíram para correr. Eu acho que é de tamanha importância, visto que muita parte da população feminina no Brasil sofre diariamente maus tratos, sofre com a violência. E quanto mais ações nós tivermos com o intuito de valorizar a mulher e exterminar esse tipo de conduta, é válido. Pois é, quem participa dessa corrida todos os anos sabe que a causa é justa e muito importante para a sociedade. Olha, é um motivo de satisfação muito grande, né? Porque essa corrida é em prol da violência contra a mulher, né? Então, é um avanço, né, que a gente tem, porque é uma forma da gente propagar e elevar mais ainda, né? A corrida Rosa Choque, com percurso de 10 e 5 quilômetros, é mais um evento realizado pela OAB Maranhão e pela CAAMA. O presidente da OAB falou com nossa equipe que esse evento é mais que uma simples competição. É uma forma de toda a sociedade dizer não à violência contra a mulher. Olha, ela tem uma importância muito grande de integração entre todos os advogados e todas as advogadas. Ela também tem a questão da conscientização na luta contra a violência contra as mulheres. Tem todo um contexto envolvendo essa luta e que a Ordem vem apoiando já no 2º ano. E temos a compreensão de nossa obrigação de estar sempre junto de causas como essa e propiciando aos advogados e às advogadas momentos como esse, que além da conscientização, também é esporte, é saúde, e isso é uma obrigação da OAB, uma obrigação da Caixa de Assistência dos Advogados, e juntos continuaremos ano a ano, para e passo, em diversas atividades, trazendo esses benefícios aos advogados e às advogadas. Diego Sá, presidente da Caixa Beneficente dos Advogados, diz que é mais que importante apoiar e incentivar eventos como este, por entender o benefício que proporciona à saúde e ao bem-estar dos profissionais da advocacia. Ele confessa até que gosta da prática do esporte. Com certeza. Na verdade, eu vim apoiar os advogados e as advogadas, né? Mas daqui a pouco eu acho que eu vou correr e vou buscar uma medalha também para ver se eu levo para casa essa medalha. Através das promotorias de justiça e de defesa da mulher, idealizada a princípio somente para as mulheres, mas como trata-se de uma campanha também, permite que os homens, principais agentes causadores da violência contra a mulher, participem, como foi o caso do ganhador do 1º lugar nos 5 quilômetros, Idelgarde Galvão Bezerra, que começou a correr aos 14 anos. Ele disse que é muito importante para a valorização e empoderamento da mulher eventos como este. Ele possa saber qual a verdadeira, o que está por detrás da violência doméstica, que é o machismo, que vem cotidianamente violentando as mulheres. E agora vamos ao nosso quadro Fala Doutor.
recebo mais uma vez o doutor Rômulo Serra, que vai tirar as dúvidas do telespectador. Doutor Rômulo, esse quadro tem sido um quadro muito interessante, tem tirado muitas dúvidas. A turma até tem me encontrado nas ruas e falado que o senhor tem esclarecido muitas situações que eles tinham até dúvidas, mas que não tinham como perguntar. Então, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui no quadro Fala Doutor. Obrigado, Fidelix. Boa tarde. Eu que fico honrado e com a satisfação muito grande de estar podendo ajudar a sociedade nesse tipo de situação que é corriqueira. Bacana. Vamos à primeira pergunta do telespectador. Doutor, meu nome é Júnior. O plano de saúde não aprovou o exame que eu queria fazer. O que eu devo fazer? É uma pergunta que eu acho que falta um pouquinho de informação, né? Mas, de repente, o plano não aceitou que ele fizesse o exame. Como é que ele deve proceder? Bom, Fidelix, isso é uma pergunta bem pertinente, com relação porque eu tenho certeza que não só ele, mas outras pessoas se encontram ou se encontraram nesse tipo de situação. De acordo com a nova regulamentação da ANS, em caso de negativa por parte da operadora de plano de saúde em fazer o exame, no caso, ela tem que fundamentar, explicar de maneira formal o porquê da negativa e explicitar qual a cláusula contratual ou o dispositivo legal que justifique tal situação. Nesse tipo de situação, eu digo para o consumidor, para ele entrar em contato com a sua operadora de saúde, para eles procurarem a viabilidade de uma alternativa para ele ser atendido na solicitação dele. Nesse tipo de situação, é interessante o consumidor anotar o número de protocolo dessa ligação que ele vai fazer para a operadora de plano de saúde. E digo por quê? Porque esse protocolo vai servir de embasamento em caso, mais uma vez, de negativa por parte da operadora na realização do seu exame. Ele pode, de posse desse protocolo, entrar com uma reclamação ou com uma denúncia na ANS, que vai ser formado um processo e posterior penalização, caso seja configurado a irregularidade por parte da operadora do plano de saúde e não realizar o exame. Outra alternativa nesse tipo de situação é que ele pode procurar o órgão de defesa do consumidor, que no caso é o PROCON, formalizar uma reclamação e caso porventura, mesmo assim, não consiga resolver a situação, ele pode procurar um advogado de sua confiança para procurar o provimento jurisdicional para satisfazer a sua necessidade. Perfeito. Bom, vamos a mais uma pergunta agora pelo Facebook. Você pode participar também do nosso programa através da nossa fanpage. É só digitar, fazer a busca Justiça em Ação. Fui ao mercado informal, mais precisamente na Rua de Santana, e lá eles me falaram abertamente que não dão nota e não trocam o produto. Isso é permitido, doutor? Essa questão ali do mercado informal, não passar nota e principalmente não trocar os produtos? Fidelix, essa é uma situação que, na verdade, é um pouco controvertida e é muito usual hoje em dia, principalmente porque o consumidor, entre aspas, procura uma situação de vantagem com relação aos preços, dentre outras coisas. O que acontece? À luz do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 3º, diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, não só que produz, e a gente diz personalizado, não só que produz a situação, que produz, ou como é o nome, que produza o produto, mas também o que comercialize. Então, efetivamente, nesse tipo de situação, o mercado informal, quem está propiciando isso em favor do consumidor é um fornecedor. E assim, esse detentor de obrigações e deveres nesse tipo de situação. O próprio Código de Defesa do Consumidor também responsabiliza esse tipo de situação no caso de avaria, vício ou defeitos no produto. O que acontece nesse tipo de situação é a comprovação. A comprovação desse tipo de situação, porque como você bem falou e está na reportagem, na pergunta feita pelo Facebook, eles não emitem a nota fiscal. E aí eu te pergunto, como comprovar que a pessoa efetivamente comprou aquele produto naquele local? Perfeito, bem esclarecido. E agora vamos a mais uma pergunta via Facebook do telespectador participando na nossa fanpage. Na minha residência é o Diego André. Na minha residência ocorreu uma queda de energia e queimou minha televisão. O que devo fazer? Eu acho que isso é uma situação que acontece muito. Muito, bastante. O posicionamento que eu tenho com relação a esse tipo de situação, que na verdade é que o consumidor entre em contato com o SAC da concessionária, que é o Serviço de Atendimento do Consumidor. A partir desse momento, ele diga
ele tem 90 dias, no caso, a partir da ocorrência do dano, provável dano, para poder fazer essa formalização junto ao Serviço de Atendimento do Consumidor. Uma vez formalizado essa situação, ele vai dizer o dia, a hora, o local, bem como o produto que for variado e bem como o defeito apresentado nesse tipo de situação. Uma vez feito isso, ele vai de posse de toda a documentação junto a uma agência física da concessionária, em que vai ser dado para ele um protocolo de indenização. A partir do momento que é dado esse protocolo de indenização para ele, a concessionária tem 20 dias úteis para deslocar um agente seu fisicamente, ou seja, in loco, para ver a avaria constante no produto. E se aquela avaria que está constante no produto foi em decorrência, no caso do evento. Uma vez feita essa situação e constatado esse tipo de situação, tem 90 dias a concessionária para fazer o ressarcimento do valor ou a troca do produto, qualquer tipo de sinalização que seja feita. Importante dizer para o consumidor a seguinte informação, que durante esse prazo de 20 dias úteis, não é permitido a ele, segundo a resolução que nós temos da ANEEL, se não me engano, a 61 de 2014, que diz que ele não pode, de qualquer forma, vamos dizer, reparar o produto. Então, durante esse prazo de 20 dias úteis, em que a concessionária tem para deslocar um agente seu, para verificar em loco o problema apresentado pelo produto, o consumidor não tem a possibilidade de fazer a reparação por si próprio. Tem que aguardar esse prazo. Perfeito, perfeito. Bom, é uma situação que acontece quase todos os dias aí, com essa queda de energia e chuva, principalmente período de chuva, acontece muito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Doutor, meu nome é Renata. Meu esposo, o nome dele foi colocado no SPC Serasa devido a uma compra pela Oi, sendo que ele nunca utilizou o chip da Oi, muito menos tenha comprado o chip da Oi. E aí eu queria saber o que ele pode estar fazendo diante desse caso. Bom, Fidelis, essa é uma situação que também é do nosso cotidiano. Esse tipo de situação, o que diz o Código de Defesa do Consumidor nesse sentido? O Código de Defesa do Consumidor nesse sentido diz no seu artigo 14 que o fornecedor de serviço, independentemente de culpa, é responsável pelos danos causados pela má prestação do serviço. É como se configura o presente caso na situação. O que acontece nesse tipo de situação e o que eu digo para o consumidor fazer? Entrar em contato com a operadora, através do seu serviço de atendimento ao consumidor, e explicar a situação do que está acontecendo, o infortúnio ao qual ele foi acometido, e pedir que o seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias. Isso eu te falo porque ele vai estar resguardado pelo artigo 43, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que quando houver inexatidão com relação aos dados da pessoa e ela souber, ela pode fazer essa solicitação. Então, primeiramente, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para ver se a operadora administrativamente resolve a situação. Uma vez não resolvido essa situação, ele pode formalizar uma reclamação junto aos órgãos de defesa de proteção ao consumidor ou procurar um advogado de sua confiança para que procure um provimento jurisdicional no sentido de quê? No sentido de retirar os seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito, bem como uma reparação por danos morais. Perfeito, perfeito. Rapaz, o doutor Rômulo, ele fala com uma naturalidade e são situações, doutor, do cotidiano, do dia a dia, que nós procuramos responder aqui, como essa do Facebook, mais uma pergunta via Facebook para a gente responder. E essa é muito interessante, né? Muito interessante. Carolina Lopes, comprei um carro usado e me deram garantia somente do motor e câmbio. Isso pode? E olha, tem sido uma constante, viu, nas concessionárias, principalmente de carro usado. A gente observa que eles estão meio que limitando a questão da garantia. Doutor, isso é possível? Não, Fidelix, isso não é possível. Eu acho que nós já falamos até aqui com uma certa exaustividade com relação às garantias. Sim. O próprio artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que, no caso de compra dos produtos de bens duráveis, o prazo de garantia legal é de 90 dias. Sim. Então, ele tem 90 dias para reclamar os vícios encontrados. E, no caso desses vícios encontrados de garantia legal, todos os componentes ou peças do veículo estão englobados por essa situação. Então, não só o câmbio,
e não só o câmbio e o motor do veículo, mas todas as peças que compõem o veículo nesse tipo de situação estão englobadas pela garantia legal, nesse tipo de situação. E muito menos o fornecedor ele pode se eximir ou pode se exonerar de responder por um defeito no produto. Isso não existe, isso é vedado pelo artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor. Então, não pode, isso é uma prática totalmente ilegal e arbitrária cometida em desfavor do consumidor. Perfeito. Bom, quando o bate-papo é interessante, o tempo voa, né? 15 minutos aí de muita dúvida tirada com o doutor Rômulo. Doutor, quero agradecer mais uma vez a sua participação e dizer que tem sido peça fundamental a sua participação aqui no programa, principalmente tirando as dúvidas do telespectador. Quero lhe fazer o convite, se o senhor estiver em São Luís, que possa estar presente aqui no próximo programa com o quadro Fala Doutor. Eu que agradeço, Fidélicos, o prazer é sempre meu, é uma honra e uma satisfação estar aqui e poder tirar dúvida do consumidor a cada sábado. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.